Bom, início de semana vocês sabem como funciona, depois de um final de semana lotado de jogos, de opções, de pegadinhas, uma segunda-feira com uma grade um pouco mais reduzida, porém com jogos interessantes, principalmente esse daí que você está vendo na tela. Falaremos sobre a disputa na liderança do campeonato sueco, o Elfsborg e o Malmö, separados ali por poucos pontos de diferença, entram em campo dentro de casa como favoritos. Tem a Liga dos Campeões da Ásia, o time do Cristiano Ronaldo joga, o time do Romarinho também joga, do Benzema, né, também joga. Temos o Chelsea, difícil de confiar no Chelsea nesses últimos jogos, né? Essa temporada tem sido bem complicada, com muitas mudanças para o Chelsea. E a gente vai terminar falando do Botafogo contra o Goiás, o Botafogo que vem de 3 derrotas seguidas e começou a ver uma aproximação do pelotão ali de baixo, contra um Goiás que também não vence as 5 partidas. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 2 de outubro. Bom, vamos começar às 14 horas e também às 14h10, né? Eu vou falar sobre 2 jogos em simultâneo, o Elfsborg e também o Malmö, as duas equipes enfrentando equipes de baixo da tabela. Cotações um pouco diferentes, porém com a mesma intenção, as duas equipes buscando a liderança. O Elfsborg, que começa às 14 horas em ponto, está na segunda colocação, 1 ponto atrás do Malmö e enfrenta o lanterna da competição. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. Ó. É uma distância gigantesca, porque a pontuação do Elfsborg é 51 e a pontuação do Varberg é 14. Então, existe uma discrepância muito grande. Enquanto o Elfsborg venceu 16 jogos, o Varberg perdeu 16 e venceu apenas 3. Então, é realmente uma grande discrepância e o mercado ele tem total razão aqui com uma cotação bem esmagada. Dentro de casa, vamos utilizar o PDF de apoio, né? Porque como a gente já está aqui na 25ª rodada, dá para ter uma percepção muito melhor do que quando a gente está no início do campeonato. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal clicando aí embaixo. Perceba pela quantidade de cores verdes como a gente tem uma incidência de uma equipe bem superior por aqui. O Elfsborg venceu 67% dos jogos que fez em casa, saiu na frente, isso mostra muita iniciativa. É uma equipe que tem um ataque muito forte, falhou pouquíssimo em marcar, em metade dos jogos em casa não sofreu gol. Isso realmente passa uma confiança muito grande. Agora perceba a quantidade de cores vermelhas do lado do Varberg, né? É uma equipe que só venceu 2 partidas fora de casa, em apenas 25% dos jogos ele consegue abrir o placar, então não mostra tanta iniciativa. Tem uma defesa super vazada, a mesma quantidade de gols que o Elfsborg, que é o vice-líder, marcou, o Varberg tomou, né? Então uma defesa que tem uma média de mais de 2 gols por jogo sofrido e a equipe falhou em marcar em 50% das partidas, ou seja, praticamente o contrário da equipe favorita, né? Tudo que tem de bom o Elfsborg tem de ruim praticamente o time do Varberg. O primeiro tempo do Elfsborg é superior, como já era esperado, porém não me causa tanta confiança porque é uma equipe que marca poucos gols a mais do que o adversário e toma uma quantidade mais significativa de gols. Então, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar talvez vitória no primeiro tempo, né? Vitória no halftime. Aqui você pode até ter uma oportunidade, mas seria muito bom você cuidar com uma boa leitura de jogo antes, tá? Porque 33% de derrota numa primeira etapa não é uma situação que passa tanta confiança assim. Por mais que o adversário tenha uma quantidade de gols sofridos 2 vezes maior ou mais do que 2 vezes maior do que você, e por mais que o número de derrotas chegue a quase 70%, tá? Toma um pouco de cuidado. No segundo tempo, aqui eu já tenho um padrão bem mais confiável, quase 60% de vitória, o número de derrotas cai, o número de gols marcados praticamente dobra em relação ao primeiro tempo e o número de gols sofridos reduz. Então aqui sim eu tenho uma imposição muito grande do Elfsborg e quando a gente vai olhar para o adversário, o número de vitórias até subiu um pouco, mas o número de derrotas continua alto, o número de gols sofridos continua alto, então me passa a impressão sim de que eu tenho aqui uma superioridade muito maior. Além disso, eu tenho a situação de gols de cabeça, né? Não sei se você vai trabalhar ao vivo nesse jogo, eu te aconselho, mas é uma situação que o Elfsborg se destaca um pouquinho. Se você é um trader por aqui, a primeira coisa que você tem que olhar, obviamente, é a liquidez, né? Se você vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu te aconselho a maior bolsa esportiva do mundo, a minha parceira Betfair. Você vai ter um link aqui embaixo para conferir como ganhar R$200 no seu primeiro depósito. Se você não faz ideia de como funciona esse bônus de R$200, você faça o meu curso aí embaixo, theoborges.com, que lá no módulo iniciante eu te explico como você vai ter acesso a esse bônus, tá? A Betfair é a maior bolsa esportiva do mundo e você vai ter, obviamente, uma liquidez bem interessante para trabalhar e principalmente vai poder trabalhar com o soft, tá? Com essa cotação próxima de 1,20, se o Elfsborg conseguir desempenhar um bom primeiro tempo, a cotação vai estabilizar, como a gente já espera, e você pode explorar esse back favorito, né? Estar a favor do favorito durante bons minutos nessa primeira etapa. Se você é Panther, primeiro a gente tem que conferir o histórico de confronto entre as duas equipes, né? Para ver se a gente pode talvez buscar um cenário um pouco mais ousado. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 6-1,
0-0, 3-0, 4-1 e 0-0. Dois sinais de alerta onde o favorito não conseguiu vencer, 2-0. Porém, quando venceu, o favorito conseguiu cumprir linhas de handicap, né? Até uma situação de 2 gols de diferença, teve até a situação de 5 gols de diferença. Então, como a gente tem uma cotação muito esmagada, eu não vou te indicar a vitória do Elfsborg com esse tipo de cotação. Como que você pode trabalhar essa cotação? Primeiro, esperando valorização. Eu sempre falo aqui para você. Tem 3 formas de aguardar uma valorização. Quais são elas? Você lembra? Primeiro, o Elfsborg não começou bem. Se ele não começou bem, a valorização vai acontecer. Então você vai se posicionar a favor dele quando ele te passar confiança de novo, né? Então não tá jogando bem, não tem por que eu estar no mercado, não faz sentido nenhum eu trabalhar a favor de uma equipe que tá mal. Quando ela melhorar, aí a cotação já vai estar valorizada, talvez valha a pena você explorar uma vitória do Elfsborg. A segunda situação, tomou um gol. Então ele tomou um gol, a valorização vai acontecer, porque a probabilidade de vitória ela vai baixar, então a odd vai subir. Então o prêmio pago para você estar a favor do favorito vai ser grande também. Obviamente ele vai ter que buscar uma virada, né? Então você pode trabalhar talvez com uma dupla chance. Então o fato dele empatar o jogo já vai te dar lucro. Você pode pegar essa situação, às vezes num segundo tempo. E a terceira situação de valorização é, mesmo que o Elfsborg esteja muito bem, ele pode demorar a marcar o gol. E isso obviamente vai passando o tempo, Aconteceu com o Real Madrid recentemente com o União Berlim, aconteceu recentemente no Barcelona contra o Sevilha. Ele vai, né, começa com uma odd baixa, mas ele vai martelando. O tempo vai passando, principalmente no segundo tempo, a incidência do tempo no mercado é muito grande e a cotação vai subindo. Você pode pegar essa vitória talvez lá no final, se o time continuar martelando, tá bom? São as 3 situações que eu te indico. Se você quiser trabalhar com um cenário mais ousado, eu gosto de pensar numa vitória por 2 gols de diferença, e aí você pode pensar num handicap asiático menos 1,25, né? O menos 1,25 significa 1-0, ou 2-1, ou 3-2, venceu por 1 gol de diferença, metade do prejuízo. Venceu por 2 gols de diferença ou mais, lucro, beleza? Vale a pena ficar de olho, o menos 1,25 vai estar com uma cotação um pouquinho mais alta, inclusive eu posso sim conferir com vocês sem problema nenhum. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Menos 1,25 pagando neste momento 1,35. Não gosto da cotação pré-live, tá? Acho que você pode esperar uma valorização. A vantagem é que a valorização do menos 1,25 ela vai ser muito mais rápida do que o resultado final. E aí você pode pegar essa cotação próximo de 2, 1,90, pode ser interessante, desde que o Elfsborg esteja martelando, né? Jogando muito bem. Beleza? Dando continuidade a essa disputa na liderança aqui na Suécia, temos o Malmo 10 minutos depois, enfrentando, muito provavelmente, vou falar esse nome errado, o Brommapojkarna, tá? Pelo menos você tentando ler, é mais ou menos por aí, F Brommapojkarna, mas deve ser diferente. Então eu tô aqui para aprender, se você souber, me ensina que eu quero aprender, tá bom? Eu não vou levar negativamente, pelo contrário, gosto muito de aprender mesmo. 1,29 é a cotação do Malmo, um pouco mais favorito é o Elfsborg, então o Malmo tem uma cotação um pouquinho melhor. Na situação de tabela, o Malmo é o líder com 1 ponto a mais, quase a mesma campanha da equipe do Elfsborg, tem um ataque um pouco melhor e tem o número de empate a mais, né? O restante número de vitórias é praticamente igual. Porém, aqui você já consegue ver, diferente, eu não preciso tirar o zoom para vocês, né? O Brommapojkarna tá aqui na 14ª colocação, com 8 vitórias. É um time que vence mais do que o Varberg, me parece um adversário um pouco mais complexo. Por isso que a odd do Malmo ela é um pouco mais alta, né? O prêmio pago ele é um pouco mais alto. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio também? O Malmo tem 67% de aproveitamento em casa, muito parecido com a equipe do Elfsborg, porém o número de vezes que ele saiu na frente é um pouquinho menor, mostra um pouco menos de iniciativa, só que comparado com o adversário ainda é um pouco maior. Ficou sem sofrer gol em 50% dos jogos e falhou pouquíssimo em marcar. Tem um ataque dentro de casa mais efetivo do que o seu concorrente, o Elfsborg. Já o adversário, em 42% das vezes saiu na frente do placar, mostra-se uma equipe com uma determinada iniciativa, tá? A gente vai ver o desempenho no primeiro tempo ainda. Ficou sem sofrer gol em apenas 25% dos jogos, mas é uma equipe que marca, né? O adversário do Elfsborg ficava 50%, se eu não me engano, dos jogos sem marcar gol. Esse aqui já marca com mais frequência. Então talvez a gente possa esperar uma vitória do Malmo, mas talvez uma vitória de uma equipe que pode sofrer, tá? Muito cuidado. O ataque do Malmo, né? O poderio ofensivo, a média de gols marcados do Malmo é melhor, 2,5 gols marcados por jogo, a defesa é muito sólida. O adversário marca quase 1,5 gols por jogo, mas sofre também uma média de 2 gols, então é um time um pouco mais kamikaze. A superioridade do Malmo no primeiro tempo é um time que perde pouco, tem 50% de vitória, 12 gols marcados, 6 gols sofridos. Já do adversário, 8% de vitória apenas, quase 45% de derrota, um número de derrotas um pouco inferior do que o adversário que a gente falou do Elfsborg, e o número de gols sofridos é bem alto, tá? Então me parece sim uma superioridade boa aqui do Malmo no primeiro tempo, dá até para ficar de olho nessa vitória do Malmo no HT, pode ser que seja interessante, né? Vamos ver como é que vai estar a cotação. No segundo tempo, mais superioridade do Malmo por aqui, mais gols marcados, menos gols sofridos, menos derrotas, mais vitórias.
vitórias, porém, o time adversário parece que se encontra um pouco, principalmente na parte ofensiva. Passa a vencer mais, passa a perder menos e passa a marcar muito mais gols. 3 vezes mais do que no primeiro tempo. O número de gols sofridos aumenta, porque obviamente quando você toma uma situação mais ofensiva, uma situação mais agressiva, você acaba cedendo espaço também, você tem uma defesa vazada, porém é um time que consegue se acertar ofensivamente, né? Em relação a bolas paradas, é uma equipe que sofre, as duas equipes sofrem quase a mesma quantidade de gols, então não é um fator assim que eu considero tão importante. Se você é um trader por aqui, gosto de pensar nesse back favorito ao Malmo também, dá pra ver que o time do Broma Poskarna, que eu não sei se é assim que fala, costuma ter um pouco de dificuldade no primeiro tempo e o Malmo é bem agressivo nessa primeira etapa. Se isso se confirmar ao vivo, não venha com os olhos tapados, espera uma confirmação, o nosso querido benefício da dúvida. Aí você pode pensar nesse back favorito no primeiro tempo. Se você é Panther, dá pra pensar nessa vitória do Malmo nos 90 minutos, eu gostaria só de uma pequena valorização nessa cotação, tá? Mesma situação do Elfsborg, dá pra você esperar a valorização de 3 formas, uma grande superioridade, mas uma dificuldade de achar o primeiro gol, ou o Malmo jogando mal no início e depois melhorando, ou ele tomando o gol e você pensando numa dupla chance. Dá pra pensar nesse tipo de cenário, tá? Porém, não duvido que a gente possa ter aqui situação para gols. Os últimos jogos entre eles, 3-1, 3-0 e 2-1. E se a gente olhar com carinho, principalmente as estatísticas de enfrentamento, em 83% dos jogos do Malmo em casa, a gente teve o over 1,5. Em 83% dos jogos do Malmo também em casa, a gente teve o over 2,5. Então, situação para 3 gols pode ser interessante, para 2 gols também. Em 83% dos jogos do adversário fora de casa também tivemos o over 1,5. Então eu ficaria entre o over 1,5 e o over 2,5. Tá? A situação está bem esmagada por aqui, como vocês sabem, e eu também te aconselho a esperar uma valorização. É provável que a gente tenha a vitória dos dois favoritos, né? Bem provável, mas cuidado com as cotações esmagadas por aqui. Bom, às 15 horas nós temos o Al Nassr enfrentando um dos times com o nome mais engraçado que eu já falei por aqui, que é o Istiklol, um time do Tajiquistão. E apesar de ter o nome engraçado, é um time forte por lá, se eu não me engano, está na liderança do seu campeonato. Porém, é pressuposto que um time tão forte, uma panela tão forte montada pelo Al Nassr, realmente tenha um grande favoritismo contra uma equipe do Tajiquistão, tá? Até porque eu não posso comparar uma equipe da Arábia Saudita com uma equipe do Tajiquistão. Eu tenho que comparar estrelas do futebol mundial contra equipe do Tajiquistão, porque é isso que o Al Nassr é hoje. Né? Existe um número limite, se eu não me engano, são apenas, acho que são 7 jogadores estrangeiros que pode ter nos times da Arábia Saudita. Eu posso estar enganado, não sei se são 5, são 7. Então, nunca vai ser um time de super estrelas, né? Sempre vai ter ali algumas peças. Porém, se o Talisca, se o Cristiano Ronaldo estiver em campo, o Laporte na zaga, o Brozovic no meio campo, o Sadio Mané. Gente, é uma equipe muito, muito, muito forte, que vai brigar provavelmente por essa Liga dos Campeões da Ásia. O Al Nassr ele tá num grupo teoricamente acessível, principalmente na comparação com o elenco, não é nem pelo peso da camisa por si só. Então, a gente não precisa nem perder muito tempo por aqui. A única coisa que vale a pena salientar é a cotação é muito esmagada. A gente não sabe da liquidez, então vamos responder algumas perguntas. Primeiro, liquidez da Liga dos Campeões da Ásia, como é? Como é que tá sendo nesse jogo? Vai aumentar porque o time do Cristiano Ronaldo tá em campo, tá? E levem-se em consideração, quando eu falo time do Cristiano Ronaldo, time do Messi, não é porque eu tô desmerecendo a equipe, é porque isso chama apostadores e traders por jogo, e isso obviamente faz com que a liquidez do jogo, a quantidade de dinheiro disponível para aposta, seja maior, né? Então é por isso que eu trato como time do Cristiano Ronaldo. Se tem liquidez, beleza. Quem vai entrar em campo? Quais são as escalações? Eu imagino que o Cristiano Ronaldo seja muito interessado em jogar uma Liga dos Campeões da Ásia, mesmo que não seja uma Liga dos Campeões da Europa. Afinal de contas, é o maior artilheiro da história da Champions, vai querer também ser um protagonista na Liga dos Campeões da Ásia, tá? Se o time estiver completo, resta apenas uma dúvida, que é como ele vai se comportar dentro de campo, e isso você tem que esperar o ao vivo. Até porque no pré-live não tem valor essa cotação de 1,10. A gente não sabe, não é um confronto que vai acontecer todo dia, a gente não sabe como contra-ataca o time do Istiklol, então é provável que a gente tenha algumas surpresas ao longo do jogo, então a melhor coisa por aqui é você ter o benefício da dúvida para assistir ao vivo. Supondo que você seja um trader, nem vou utilizar PDF de apoio por aqui, porque é uma situação totalmente diferente. Se você é um trader que tem metodologia para essas cotações esmagadas, sem problema. Eu não tenho, é uma cotação muito esmagada para mim. Então o máximo que eu posso fazer por aqui talvez seja trabalhar a favor de gols no trade, né, buscar umas exposições mais longas no mercado de gols. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória de 1,10, porque você já me conhece, isso aqui não é cotação para longo prazo, mas se dentro de campo, no ao vivo, você tiver conseguindo enxergar um massacre, uma equipe muito mais favorita da Arábia Saudita, que é hoje uma equipe de superstars contra
um time do Tajiquistão, mesmo líder, uma superioridade muito grande, você pode pensar numa situação de handicap asiático. Ah, não, eu acho que por esse futebol que eu tô vendo aqui, o Al Nassr consegue vencer de goleada. Então, numa casa de aposta, você pode trabalhar talvez uma situação de handicap menos 1,25, menos 2,25, né? Situações para 2 gols de diferença, 3 gols de diferença. Então, acho que é por aí, tá bom? Dá para pensar no mercado de gols, obviamente, porque se tratando de uma fase de grupos, o Al Nassr vai querer se classificar em primeiro, então se estiver na frente do placar, ele obviamente também ele vai para cima do adversário para poder contra-atacar, e se por acaso estiver perdendo, ele vai dar espaço e o adversário também pode o contra-atacar, tá? Mas quando a gente tem uma equipe de 1,10 em campo, todos os mercados vão estar esmagados. Então, sempre espera uma valorização, tá bom? Às 16 horas, pela 7ª rodada da Premier League, o Chelsea enfrenta o Fulham com uma cotação de favorito, né? Essa cotação ela estaria muito mais baixa se a fase do Chelsea fosse melhor. Nesse momento, o Chelsea tem apenas uma vitória e eu teria que tirar o zoom do meu monitor aqui, ó, para vocês conseguirem ver o Chelsea na 15ª colocação do inglês. É decepcionante. O saldo do Chelsea é 1. O time marcou apenas 5 gols, tem um dos piores ataques da competição, melhor apenas do que o Burnley, que subiu e está fazendo uma temporada horrorosa nessa primeira divisão. Então é um time que gastou muito, na casa de bilhões, e um time que vendeu alguns jogadores, fez alguns milhões, mas a conta ainda não fechou. É um time que contratou Pochettino e ainda não deu certo, não deu liga, e é uma equipe que contratou bons jogadores, principalmente o Christopher Nkunku, que veio do Leipzig, mas que com um azar danado, no segundo, terceiro jogo, ele acabou se lesionando. Então é uma equipe bem decepcionante e é difícil da gente acreditar nesse favoritismo do Chelsea e confiar no Chelsea por aqui, tá? Porém, vamos tentar fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Os últimos jogos entre eles, o Fulham ganhou o último jogo na Premier League do ano passado, na 7ª rodada. Curiosamente, eles se enfrentaram no mesmo molde na rodada passada. E o Fulham venceu por 2-1, tá? Também era o Fulham em casa, também era na 7ª rodada. O William, brasileiro, fez o primeiro gol, Koulibaly empatou e o Carlos Vinícius, português, jogava no Benfica, né? Eu não lembro se ele é português ou se ele é brasileiro naturalizado português, mas ele jogou no Benfica, se não me falha a memória. Então foi 2-1 pro Fulham. De lá pra cá, o Fulham perdeu alguns jogadores importantes. Nesse jogo não estava disponível, mas o Fulham perdeu o Solomon, que eu acho que foi jogar no Brighton, e o Fulham perdeu o Mitrovic, que foi jogar no Al Hilal, né? O time do Jorge Jesus e do Michael, do Neymar. Então perdeu alguns jogadores de ataque. Porém, o Fulham continua numa boa fase. Tirando essa derrota aqui para o Brentford, o Fulham teve poucas derrotas nos últimos 3 jogos. Eliminou o Tottenham da Copa da Liga, venceu o Luton. Aqui não é mérito muito grande por ter vencido o Luton, com todo respeito, porque o Luton Town é uma equipe muito, muito acessível. E eliminou o Norwich também na Copa da Liga. Então, acho que a vitória contra o Tottenham aqui, acho que foi nas penalidades, se não me engano. Foram nas penalidades? Não, acho que foi a única coisa relevante que o Fulham fez nos últimos 3 jogos, tá? E essa derrota aqui pro Brentford, e o Brentford não tá em boa fase, liga um pouco de sinal de alerta. Se a gente olhar por aqui, ó, o Brentford tá na 13ª colocação, entre o Fulham e o Chelsea. Então, sinceramente, perder pro Brentford, que não vive boa fase, também não é um sinal muito bom. Então, me parece que o favoritismo do Chelsea, ele vem pelo peso da camisa, ele vem pela má fase do Fulham também, que não é uma equipe que está vivendo um bom momento, mas talvez por uma confiança também no mercado no favorito. Mas eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, tá? A última vitória do Chelsea fora de casa foi na 35ª rodada do campeonato passado. Campeonato esse que vocês lembram muito bem a posição que o Chelsea ficou. O Chelsea ficou aqui na 12ª colocação, com mais derrotas do que empate e vitória. Um saldo de -9. Então, uma temporada horrorosa do Chelsea, né? Então, eu sigo não confiando no Chelsea. Se você é um trader, você não precisa confiar nem no Fulham, nem no Chelsea. Você pode vir com o seu benefício da dúvida e aplicar uma boa leitura de jogo, e é o que eu vou fazer com todo o respeito do mundo. Não venho fazendo julgamento de tamanho de camisa, peso, de escudo, blá blá blá. Se o Chelsea estiver mal no campo, eu posso trabalhar contra ele sem problema nenhum, tá? Então eu vou trabalhar puramente aqui leitura de jogo em cima do que eu tô vendo em campo. Se você é Panther, eu só te aconselho a trabalhar a favor do Chelsea por aqui, se você primeiro assistir o jogo para entender se o Chelsea tá jogando bem, e segundo, se você for utilizar pelo menos aqui a questão do empate anula. Eu não confio no Chelsea a ponto de te indicar a vitória seca por aqui, com todo respeito. Os últimos jogos entre eles, o Chelsea venceu um empate, o Fulham venceu outro e o Chelsea venceu de novo mais um. 2-0, 0-0, 2-1, 2-0 e 1-0. Os últimos jogos entre eles, a gente teve um cenário mais under, você pode até pensar numa situação de under 3,5 gols,
Chelsea, mas o último jogo do Chelsea fora de casa, sem ser esse jogo 0-0 com o Bournemouth, foi 3-1 pro West Ham, e lá no último, ainda na temporada passada foi 4-1 pro United. Então o Chelsea não se mostrou ainda muito confiável defensivamente para que eu te indique um under goals por aqui. Então não vou te indicar nada em relação a gols. Se for trabalhar no resultado final, desde que você trabalhar ao vivo e encontre uma superioridade do Chelsea, não teria problema você se expor aqui, talvez no empate anula do Chelsea, mas sem observar o jogo, só vindo pelo peso da camisa, eu não te indico. Se você é um trader, benefício da dúvida, obviamente, tá? Às 20 horas, no jogo isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Goiás e dois times aqui em situações distintas. O Botafogo isolado na liderança, tentando voltar a vencer para continuar ali ocupando a liderança do campeonato em busca do título, e o Goiás tentando fugir agora de uma situação de zona de rebaixamento. Por quê? O Bahia não pontuou, mas nesse momento que eu gravo o vídeo, o Santos está vencendo o Vasco por 3-1. Pelo menos é o que mostra aqui no radar. Eu não tenho certeza se esse gol foi validado, acredito até que foi, tá? Nesse momento aqui tá 3-1 pro Santos. Se essa vitória do Santos se confirmar, o Santos estaria indo a 27 pontos e estaria passando o Goiás na tabela de classificação. Eu vou até compartilhar junto com vocês aqui a situação nesse momento. Olha só, o Santos saindo da zona de rebaixamento, o Vasco também ali ficando de fora e o Goiás entrando. Então a situação do Goiás para esse jogo, se esse resultado se confirmar, ela é ainda pior do que antes do jogo começar, né? Antes do jogo do Santos começar. Então a situação do Goiás é para fugir da zona de rebaixamento, né? Não só para se distanciar, e a situação do Botafogo é uma situação de tentar escapar essa má fase com 3 derrotas seguidas. O Botafogo perdeu para o Corinthians no último jogo com um homem a menos, perdeu para o Galo fora de casa e perdeu para o Flamengo, além de ter perdido para o Defensa e Justiça e ter abandonado aqui a Sul-Americana. O Botafogo em casa é muito forte, muito forte. O Botafogo só perdeu uma partida em casa que foi para o Flamengo. Se a gente olhar no PDF de apoio, a gente vai ver que o Botafogo, além do número de vitórias passar de 90%, em 83% dos jogos ele saiu na frente. Isso mostra muita iniciativa, um time que quase não toma gol em casa, falhou pouquíssimo em marcar. Já o time do Goiás venceu pouco fora de casa, foi o primeiro a marcar em metade dos jogos em relação ao Botafogo, falhou em marcar em quase 45% dos jogos, tem um ataque com uma deficiência maior, né? E tem uma quantidade de gols sofridos maior do que um gol por jogo, praticamente 1,3 gols sofridos por jogo, tá? O Botafogo tem uma média de gols marcados muito alta, praticamente 2,3 gols marcados por jogo e uma média de gols sofridos bem baixa. O primeiro tempo do Botafogo é superior ao do time do Goiás, com 50% de vitória, 8% apenas de derrota, mais gols, né? O dobro de gols do que o adversário e a metade de gols sofridos. O time do Goiás tem um número de vitória relativamente até interessante, o número de derrotas não é tão alto, então é um primeiro tempo do Goiás que ele até se controla um pouco mais, apesar da quantidade de gols sofridos, mas o segundo tempo do Botafogo geralmente é muito forte, quase 100% de vitória, apenas uma derrota, sofreu apenas um gol, marcou 17, já o time do Goiás aumenta o número de derrotas, diminui o número de vitórias, continua tendo o número de gols sofridos e marcados bem parecido, e os dois times utilizam muito bem da bola aérea. O Botafogo teve agora o retorno do Tiquinho Soares, que é um excelente cabeceador, tem o Diego Costa também, que cabeceia muito bem quando entra, não sei se está disponível. Foram 8 gols de cabeça do Botafogo, 5 de escanteio, 9 gols marcados de cabeça pelo Goiás, 5 de escanteio, ou seja, as duas equipes abusam bastante desse fundamento, tá? Se você é um trader por aqui, primeiro em relação à escalação, o Botafogo tem só duas dúvidas, né? O Luiz Henrique, não sei se vai jogar ali o Luiz Henrique, se vai ser o Júnior Santos, se vai ser o Matias Segovia, e no meio campo, o Tietê, se vai ser o Tietê ou o Gabriel Pires. Pelo que eu tô vendo aqui, essas são as duas dúvidas, né? O Tiquinho Soares vai ser o cara do ataque, provavelmente. Do lado do Goiás só tem o Palácio suspenso, o restante do time vai praticamente completo. Do lado do Botafogo tá o Marçal suspenso por conta daquele cartão vermelho, né? Então deve jogar aqui o Hugo na lateral esquerda, se eu não tô fazendo confusão, tá bom? Então nós temos uma situação onde provavelmente o Botafogo vai empurrar o Goiás para trás e o Goiás deve jogar no primeiro tempo no contra-ataque. Essa é a minha visão, tá? Esse é um cenário. Se o Botafogo de fato cumprir o que a gente está esperando, você pode tentar buscar um Leia pior equipe em campo, se você é um trader no Goiás, ou até mesmo um back Botafogo. Qualquer coisa diferente disso, se o Botafogo não estiver conseguindo controlar o jogo, ou se o Goiás estiver jogando com linhas altas e fazendo um jogo mais de trocação, com posse de bola também ofensiva, aí eu ficaria de fora. Não seria um jogo para me posicionar aqui no Match Odds. Se você é Panther, dado a força do Botafogo em casa, principalmente quando joga no seu gramado, né, que a bola corre mais, um pouco mais veloz, talvez nos próximos jogos o Botafogo tenha problema por conta de shows ali no Newton Santos, então ele vai ter que encontrar outro lugar para jogar, mas nesse jogo contra o Goiás é no Newton Santos, então o Botafogo tem uma agilidade muito maior nesse gramado, dá pra gente pensar numa vitória do Botafogo. Agora, com essa cotação de 1,60, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, dá pra pensar numa valorização, talvez o Goiás consiga segurar um pouco mais o Botafogo no início e você possa pensar numa valorização. Aquele mesmo esquema
esquema de 3 situações que eu sempre falo. Às vezes começou mal, a cotação vai subir. Às vezes começou perdendo, você pode pensar numa dupla chance. Ou, às vezes ele começou jogando muito bem, mas o Goiás está se defendendo muito bem também, e o tempo vai passando e vai fazendo essa cotação corrigir um pouco. Não que 1,60 não tenha valor para o Botafogo, tá? Mas são 3 derrotas seguidas e isso pode mexer um pouco com o emocional do Botafogo, é claro, tá? Pode criar um pouco mais de ansiedade. Não é que os caras desaprenderam a jogar, é que a ansiedade faz com que erre passe, tente uma situação diferente, né? Enfim, um jogador ficar mais fominha que o outro, isso pode acontecer, tá? Então, o gol do Botafogo, obviamente, ele pode demorar, ou o Botafogo pode se complicar um pouco. Em relação ao Goiás, a situação se complica porque o time não vence há 5 jogos e agora, com essa possível vitória do Santos, e mesmo que o Santos não vença, né? A aproximação do Santos em relação ao Goiás é muito grande. Nesse momento, o Goiás, que eu tô gravando, o Goiás está dentro da zona de rebaixamento. Então, também gera ansiedade, também gera nervosismo, mexe com o emocional e o Botafogo pode se aproveitar disso sim. Então, eu penso em 2 cenários por aqui. O primeiro cenário é o cenário de gols, porque eu tenho necessidade dos 2 lados, tá? Gosto de pensar nesse over 1,5, principalmente com uma cotação um pouco mais valorizada. O Goiás precisa para poder fugir e se distanciar do rebaixamento, o Botafogo precisa reencontrar as vitórias, tá? E o Botafogo vem ofensivamente muito completo. E também gosto de pensar numa vitória do Botafogo. Você pode pensar nessa vitória com um empate anula, se você tiver um pouco mais de receio depois que essa cotação valorizar. Você pode pensar se o Goiás estiver na frente do placar numa dupla chance do Botafogo. Agora, se você quiser trabalhar com uma vitória seca do Botafogo, certifique que de fato o Botafogo está jogando muita bola, tá? Para você pensar numa exposição do Botafogo por aqui. Eu acho provável, tá? Uma vitória do Botafogo. Eu acho que o time não desaprendeu a jogar bola. O que pode complicar o Botafogo por aqui se chama emocional. Mas aí o Goiás também tem uma pressão emocional muito grande. Vamos ver quem sai melhor disso. O que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer é trazer esse jogo pro ao vivo. Bom, pra gente finalizar, eu vou te dar algumas outras opções. A grade de segunda-feira, ela é sim reduzida, mas ainda temos boas opções aqui para você complementar essa grade de trabalho. 1h da tarde, o time do Romarinho, do Benzema, também entra em campo na Liga dos Campeões da Ásia contra o Sepahan. Se eu não me engano, essa é uma equipe, eu cheguei a olhar, já me esqueci, essa é uma equipe do Irã, uma equipe iraniana, tá? Joga contra o Al Ittihad, se eu não me engano, tá na 5ª colocação do campeonato iraniano. Óbvio, aqui não dá para comparar de novo uma equipe da Arábia Saudita com uma equipe iraniana. É uma super equipe de estrelas mundiais, né? Então, é favorito sim o Al Ittihad, mas consegue ver que já é uma cotação bem mais alta. Então, o mercado está respeitando bastante a equipe do Sepahan, né? Não sei se é assim que se pronuncia. De prováveis vitórias ou favoritos, a gente já comentou. Favoritos que podem se complicar. Bom, o Torino vive até uma fase relativamente boa agora com a chegada do Zapata como atacante. O Torino teve por muitos anos o Belotti na frente da equipe, depois ele foi defender a camisa da Roma e agora conseguiu trazer o Zapata. Eu gosto demais desse jogador, fez história na Atalanta, eu acho que é um bom nome pra cá, mas vai pegar um Verona que conseguiu ficar na primeira divisão depois de um playoff no ano passado contra o Spezia. É uma equipe chata das últimas vezes que veio enfrentar o Torino aqui, ó, 1-0, 0-0, 1-0, então é um jogo com uma tendência de ser mais truncada, por isso que eu acho que o Torino não vai ter tanta facilidade. O Cagliari é um adversário bem acessível para a Fiorentina. Ela só pode se complicar por aqui, e eu só coloquei isso aqui, não é para zicar a Fiorentina nem nada, mas é para você tomar um pouco de atenção, porque a Fiore tem um jogo agora contra o Ferencváros, tá? E pela UEFA, e como ela empatou o jogo de ida agora, né, contra o Genk, fora de casa lá na Bélgica, ela, teoricamente tem que vencer o Ferencváros dentro de casa agora da Hungria. Então pode ser que ela faça alguma gestão de elenco, mas mesmo assim, o Cagliari nesse momento é o lanterna da competição e a Fiore é bastante favorita. Só toma um pouco de cuidado, já falamos sobre o Chelsea. Para jogos para gols, né? Nós temos aqui o Vikingur Reykjavik na Islândia, é sempre um time que eu gosto muito de trazer, porque a média de gols dele é muito alta, então eu não confio para match odds, mas eu acho que é uma boa situação para gols. Jogos para match odds, para correção de preço, o Sassuolo, que vem de vitória contra a Juventus e contra a Inter, é sempre bom salientar que o Monza não é bobo, tá? Não adianta a gente pegar, o Sassuolo ganhou da Inter, ganhou da Juventus, então ele vai amassar o Monza. Cuidado. Primeiro verifica se o Berardi vai estar em campo, que é o principal jogador da equipe, tá? Isso é muito importante mesmo. Tanto o cara da finalização, de passe, o batedor de pênalti, o goleador, então é um cara que tem que estar em campo. Para você que gosta de finalização, o Berardi é o seu cara, fica de olho nele, tá? O time do Monza não é bobo, então é um jogo mais assim, cascudo para a equipe do Sassuolo. O último jogo, por exemplo, do Monza contra o Sassuolo na temporada passada, o Monza venceu em plena casa aqui do Sassuolo. E 2 jogos extras para você, o Las Palmas pega o Celta Vigo, também um jogo para correção de preço, e às 8h30, né, temos aqui no Paraguai Olímpia e Resistência. O Olímpia é favorito, mas a tabela de classificação mostra uma paridade bem grande entre eles. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia. Se você chegou até aqui, poder deixar o teu like no vídeo e se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você por aqui amanhã. Afinal de contas, a gente tá sempre junto. Beleza? A gente se vê amanhã, um grande abraço, fica com Deus e tchau.